Daqui a alguns dias a gente vai ter o Invitational Season 2 do Honor of Kings. Tem muito time brasileiro e tem alguns times aqui que vocês pediram pra gente fazer um conteúdinho e falar um pouco mais sobre eles. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Grupo A. Eu tô aqui com meu amigo Celina. Celina, dá um salve pra galera. Salve, rapaziada. Salve. E o Celininha trouxe informações quentes, tá? Até porque ele tava no primeiro Invitation, ele conhece alguns times ali de perto, deu uma estudada monstra, enfim, o Celina tem muita coisa pra compartilhar e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então, ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Família, hoje é o dia do Grupo A, tá? Pra você que não conhece, esses são os times do Invitation. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando o formato, vou deixar linkado nos cards aí pra vocês, pegar a visão de como vai funcionar o camp. Mas hoje a gente vai falar desse grupo aqui, ó. Grupo A, que tem Vivo Cage, Boom Sports, Team Vitage, Fut Sports. Ô, Celina, aqui é Cade classificada e é isso, né? Não tem mais nada pra falar. Cade, melhor time do Sim. Brasil e do mundo e acabou o vídeo, é isso? É isso aí. Brincadeira da parte, mas, pô, Vivocade pra mim aqui, eu acho que nesse campeonato tem total condição de pegar top 4, então eu espero que ele passe ainda nesse Top grupo aqui de 4? forma bem tranquila. Ah, que susto. É top 4 no campeonato, não no grupo, né? Não, é top 4 no, calma aí, no Nossa. campeonato. Então, tipo, eu acho que nesse grupo aqui, mano, eles têm total condição de ficar em primeiro, tipo, bem tranquilo. Perfeito. E é isso. Eu acho que assim, a Vivo Cage, querendo ou não, assim, é o atual campeão do Shock BR, do nosso campeonato brasileiro. Vem de um Sim. Invitation que eles ganharam também, ganharam o Shock BR no ano passado. E eu acho, aí, Celininha, eu queria saber a sua opinião também. Essa Vivo Cage, ela vem mais forte do que a Vivo Cage que foi pro Mundial, que foi até pro Mundial, que foi até pro Invitation esse ano. Com essa line, porque, na minha opinião, o Dani evoluiu na gameplay, o Niap voltou pro campeonato, voltou a ter aquele prime dele no momento certo. O Oni desse ano, pra mim, é muito melhor que o Oni do ano passado. E o Maná e o Sassi, não é nem comparando o bot lane com a DC antiga, mas eu acho que esse time encaixou. Então, eu vejo esse time Sim. mais preparado do que o time do ano passado. Tu acha isso também? Então, ó, sobre a Vivocade, tipo, eu sinto que eles tinham mais talento individual nos campeonatos passados, só que, tipo, parecia que o time não dava muita liga, então quando chegava num pouco nível maior, isso dava um problema pra eles. O Oni, nesse ano, ele melhorou muito, ele já era bom, só que ele tá se destacando muito, e o Dani e o Niap não decaíram. E, tipo, quando o Sasser e o Mainá encaixaram no time, eles ficaram um time bem sinérgico, tá ligado? Tipo, essa bot lane deles é bem inteligente, experiente, tipo, encaixou bem no estilo de jogo dos outros três da topside, tá ligado? Por isso que eu acho que eles sobressaíram aí, principalmente no playoff. Fora que com a chegada do Joko, eu acho que, pô, qualquer time dá um up absurdo, né? Então, Sim, o Joko ele é muito bom em fazer isso de fazer o time pegar a liga, Botafé. também é, sim, perfeito. E ele chegou no momento certo, deu pra perceber que o time evoluiu também junto com ele. Agora, essa Boom Sports é o time mais perigoso desse grupo aqui, o que eu tenho mais que ficar de olho ou não, Celina? Essa Boom é o representante da Filipinas e eles vieram com uma linha bem forte. Enfrentaram também pessoas na final que jogaram outros MOBAs, têm muita experiência internacional e tiveram um bom resultado. Eu sei que esse time, ô Celina, ele tem um hypezinho lá fora também, muita gente tava dando uma hypada. O top lane deles aí é um cara que se destaca muito de Mayene, que é um herói que deve ter bastante prioridade no campeonato, então isso é importante também. Sim. E uma coisa legal, Celina, não sei se você tem anotado aí também, mas o jungle deles gosta muito de jogar de Butterfly, e eles jogam muito essa compzinha Butterfly da Kial, né? Tipo, é real isso aí? Então, essa Butterfly deles, eles pegam até sem dar kill também. E, tipo, a Boom, eu vou te falar, tipo assim, parece engraçado, mas eles são um time bem parecido com a VK, assim, tipo, Eita. em questão de formatação de time. Tipo, eles jogam bem forte esse topside. Pra mim, o destaque desse time é o mid laner. Esse Dragon, ele, em 7 jogos do playoff, ele pegou 4 MVP. E ele foi bem impactante. Esse Mig também jogou muito bem na final, que é o top lane deles. E esse Arise, ele traz alguns piques variados na jungle, que foi essa Butterfly, né, que você tá falando, que realmente dá muito trabalho. E, tipo, a bot lane deles, considero que a VK é melhor, mas a bot lane deles fica um pouco mais apagada, tá ligado? Considerando o confronto Boom contra a VK, eu acho que a VK se sobressai em todos os lugares. Tipo, eu considero o topside da VK mais forte, da Niap e o Oni. E a bot side também considero mais forte. Então, tipo, eles vão vir com estilos parecidos, só que, na minha opinião, a VK tem tudo pra ganhar, tá ligado? Ou seja, vai ser jogão, provavelmente, mas Jogão. assim, confronto de estilos parecidos ali. Provavelmente material humano nosso é melhor, né? Então, um detalhe, que tipo, esse Dragon, ele na final ele teve uma média de 30% de dano de mid lane, e isso é muito alto, tá ligado? Alto. E em contrapartida do ADC, por mais que ele teve uma partida de Fuse, ele teve um jogo de Gong que ele deu tipo 20 e poucos por cento e outro ele deu 19%, tipo, é muito pouco, tá ligado? Esse ADC da Boom não é um ADC que impacta muito. Bate E fogo, eles gostam né? de jogar topside. Bate bem pouco. E outro detalhe também, eles jogaram, foi 3-0 na final, contra esse time bom que veio de outro MOBA também, experiente. Tá. Só que não foram 3 stomps, foram 3 jogos bem equilibrados, tá ligado? Bem equilibrados.
que deu boom 3-0, mas o placar não reflete o que aconteceu na série, tá ligado? Os times têm que tomar um pouco de cuidado com o suporte, o Impressive. Ele joga com muito suporte diferente. E, tipo, a Boom executou muito bem a sinergia de Giguzi com a Maga do Gelo. Então, tipo, eu acho que a VK tem que tomar cuidado nesse draft aí. Agora eu quero saber, Team Vitality. Esse time aí dos gringos, é muita grana envolvida. Tô sabendo aí Sim. que os caras têm uma comissão técnica forte com chineses. E eles se preparam, pelo menos nos bastidores, os caras estão bem preparados. O que a gente tem de info deles? Eles são os times que a gente menos conseguiu ver, né? Então, é esse que me preocupa um pouco. Mas falando da Team Vitality, que é o representante da França, né? Da Vindo França. de invite da Europa. Eles pegaram o Shanks e o CT Boy, que são os caras que têm um pouco mais de experiência no rock, jogaram KC do passado com a FUT, mas não se destacaram tanto. Tipo, eu não espero muito desse time. Eu acho que ele não vai fazer muito nesse campeonato. Por mais que esteja uma staff robusta, eu considero que não dá pra saber a qualidade da staff e também, tipo, é totalmente nublado sobre o que ele vai fazer. Que eu posso considerar o nível dos jogadores e não acho muito alto, tá ligado? Então eu não esperaria muito desse time. Quando a gente fala de comissão técnica robusta, mas geralmente são os trampos que a gente consegue ver a longo prazo, né? Porque tem o tempo dos caras chegarem, implementar a filosofia, os jogadores entenderem, e aí às vezes depois de alguns campeonatos você consegue ver realmente, tipo, caramba, essa comissão técnica fez diferença. Mas aí no caso, como eles estão há pouquíssimo tempo, os dois chineses aí assustam no primeiro momento, você fala, caramba, são dois chineses, então aqui acabou. Mas não são dois chineses que nem o Senina falou, né? Que se destacaram muito. Então, não seriam chineses pra assustar, se você ficar apavorado. Olhando os talentos individuais também, não parece ter ninguém de muito destaque. Acho que é um time que dá pra gente dizer que não é o favorito do grupo, talvez é o favorito a ficar num top 4 ali, mas é jogado, né? Jogado, os caras podem surpreender, detalhe né? também importante. Os outros três da Vitality, eles não são jogadores de rock, então eles são novos e é mais um ponto aí pra se olhar, né? Os caras vieram do outro MOBA, né? De outros MOBAs, né? Que, tipo, é a rapaziada que vem de outros MOBAs. E aí, assim, só pra gente finalizar esse grupo, então, FUT Esportes. Esse time a gente já viu no Invitation, já viu algumas coisinhas dele. É pra ficar com medo? Os turcos agora estão malucos e vão amassar esse grupo? Top 1, top 2? O que vai acontecer, ô Celina? Então, a FUT, a representante da Turquia, eles também foram invitados. O último campeonato que eles jogaram não foi um campeonato de um tier alto, né? Então, tipo, ele não tem muito material pra se ver. A line se manteve, só que eles pegaram o Jungle da Besiktas, que é um cara que se destacou muito no primeiro Invitational. E eles também mantiveram a comissão técnica do Ping, que, tipo, eu tive o prazer de conhecer, é um coach absurdo, tipo, É mesmo? tem ideias muito boas e... É coach chinês, só pra assim, saber, ou não? é coach chinês. Legal, E legal. ele... Não dá pra saber o quão forte a FUT vai vir, tá ligado? Porque já tem muito tempo que a gente não vê. Eles podem ter evoluído muito por conta desse coach. Tem que ficar de olho, tá ligado? Nessa FUT aí. Então, essa adição aí desse jungle que era da Besiktas e agora tá como sexto player. Na teoria ele tá flex, tá jogando em outras rotas, tá jogando de top, jungle, ADC. Pode aparecer aí na jungle, mas pode aparecer em outras rotas. E mecanicamente o pessoal elogia muito ele, né? Que é um cara muito forte e que deve dar um up nesse time. É aquele negócio, o primeiro Invitational, por mais que a FUT não foi um time que se destacou, também não foi o time que fez feio, né? Que perdeu pra todo mundo, passou vergonha, algo do tipo. Então, com mais aí 3, 4 meses de trampo, é bem possível que eles venham com um rockzinho mais jogado, FUT, né? assim, a FUT, ela destacou de certa forma, assim, né? Não dá pra falar que eles foram mal, até porque eles só perderam pra VK na semifinal, se eu não me engano. Tipo, é um time... E é um time que tem que ficar de olho aí, porque principalmente esse mid laner é muito bom. Mas é aquele ponto que eu te falei, tá ligado? Tipo, eles têm jogadores bons nas posições que a gente tem os melhores jogadores também, tá ligado? Por isso que não me Perfeito. assusta muito. Concordo contigo. E aí, os predicts aqui pra gente finalizar, o que você acha que são os dois que classificam aí na ordem do grupo? Eu acho que fica VK em primeiro. Assim, eu tenho uns 80% de certeza disso. Eu tô muito confiante na VK nessa fase de grupo, pelo menos. Aí eu fico entre Boom e FUT em segundo, mas eu acredito que a Boom vai se sobressair. E a FUT vai ficar em terceiro e a Vitality em último por conta de experiência e etc. A FUT se manteve, né? E a Team Vitality é um time novo, 3 pessoas vieram de outro MOBA. Eu vou contigo aqui, eu acho. Só que eu acho que vai dar Boom em primeiro e Vivo Cade em segundo. Porque Brasil sempre dá um jeitinho de trollar, tá? Eu acho que a Vivo Cade é o melhor desse grupo, acho que é. Mas nós sempre dá um jeitinho de perder ali pra uma Vitality num jogo que não podia. De pegar a FUT ali num dia com eles fazendo a Athena morrendo 25 vezes e ganhando. Então, assim, acho que vai dar alguma zica nesse lado e a Vivocade vai acabar terminando em segundo. Mas eu tenho certeza que a Vivocade se classifica aí em primeiro ou segundo, com certeza. E eu acho que a Boom vai ser o outro time aí que vai completar. Então, vou de Boom Sports em primeiro, Cade em segundo. Celininha foi de Cade em primeiro, Boom em
segundo, perfeito? Ok, aceito. Maravilha. Então, ó, família, esse foi o grupo A. Fica ligado aqui no canal que vai sair nos próximos dias também vídeo do grupo B, C e D. Tem muita coisa pra gente discutir também. Vou pedir pra você deixar aqui embaixo os seus predicts, né? Quem você acha que classifica? Se você tem mais alguma informação pra passar, deixa aí embaixo também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.